maravilhosa, irmãos, a história poderosa de um homem, a história maravilhosa de um trabalhar de Deus, um operar do Senhor. Nós temos aqui Neemias. A palavra do Senhor diz que Neemias, ele era copeiro do rei, não é? Ele estava longe de Israel, e quando um dos seus irmãos passou ali pelaquela cidade, ele perguntou ao seu irmão e falou assim: como que está, né, a nossa bela cidade de Jerusalém? Como que estão os nossos irmãos? Como que está? E ele disse: olha, Neemias, a situação ela não é boa, a situação ela é terrível, a situação ela é de choro, a situação ela é de vergonha. Uma vez que a história de Jerusalém é uma história tão linda, hoje Neemias, meu irmão Neemias, a cidade está completamente destruída, as portas estão queimadas, os muros estão derrubados, e quem está lá, dos nossos irmãos que sobraram, que voltaram do cativeiro, eles estão numa situação deplorável, uma situação de miséria completa. Já não há mais alegria, já não há mais os vivas do templo. Ele foi ali destruído, ele foi ali, né? E o Senhor então começou a falar com Neemias, a trabalhar em Neemias. E eu pensei assim, meu irmão, que como Neemias, né, olhando para a minha vida, olhando para a vida da igreja, olhando para cada um aqui, porque eu conheço a história de cada um aqui, e não ter a carapuça que sirva, mas ter a história que sirva para a minha vida. Eu comecei a pensar, queridos, que é um chamado de Deus a cada um de nós, porque naquele momento, naquele instante, aquele homem, ele sentiu esse chamado de Deus, e a Bíblia diz, pastores, que ele se assenta a ler. Primeiramente ele começa a chorar, e a chorar muito a ler, não é? E a palavra do Senhor diz que o rei percebe a tristeza do coração dele. Ele que tinha um alto cargo, porque o copeiro do rei era a pessoa de confiança, era que comia e bebia antes do rei, porque naquele tempo havia várias brigas, né, palacianas. Às vezes os filhos matavam os pais para assumir o poder, às vezes líderes do exército, então alguém comia antes para ver se não tinha veneno. E a Bíblia diz que Neemias, ele era próximo do rei, o rei, ele era próximo de Neemias, até que um dia o rei passou, olhou em Neemias e falou: Neemias, eu vejo que você está triste. Ele falou assim: bom, rei, como que eu posso ficar feliz se a cidade dos meus antepassados, a cidade profetizada pelo meu antepassado, está em ruínas, foi derrubada, e os meus conterrâneos, os meus irmãos, eles andam ali sem direção, eles andam ali em miséria completa, em ruína completa. O rei olha para ele e diz, ele fala: olha, eu vou te ajudar. Ele fala: rei, me ajude me enviando para lá, eu quero ir, eu quero esse chamado. Queridos, uma coisa que Deus ele colocou no meu coração, que reedificar, reconstruir, recomeçar é muito mais difícil do que começar, é muito mais difícil do que edificar, é muito mais difícil de construir, porque quando você vai construir alguma coisa, quando você vai construir um ministério, quando você vai construir uma família, não tem uma história trágica por trás, existem apenas sonhos que estão pela frente. Mas quando nós temos que reconstruir, meu amado, quando nós temos que reedificar, quando nós temos que recomeçar, depois de uma miséria, né, de um casamento derrotado, de um ministério que talvez ali não tenha andado de acordo, de uma empresa que faliu, meu amado, como é difícil, por quê? Porque atrás tem uma história de dor, atrás tem uma história de desespero, atrás tem uma história de angústia, e ele tem que lidar com todo esse cabedal emocional para começar algo de novo, para motivar aquele povo chamado por Deus. Mas ele disse: eis-me aqui, Senhor, me envia. Aleluia. E baseado na palavra do pastor Marcos, nas direções que Deus tem dado ao coração dele, não é? Eu confesso aos irmãos que aquilo brotou no meu coração, aqueceu. E hoje, à tarde lá, querido, o Senhor me deu 4 maneiras de recomeçar, 4 formas de recomeçar. Se nós estamos recomeçando um novo caminho,
se nós estamos recomeçando uma nova história, seja em que área for, querido, nós temos que ir por esses 4 caminhos, senão nós não teremos sucesso. É rápido a palavra, porque eu tenho entendido que é assim que o Senhor quer agir. Glória a Deus. Mas ao povo, para que o povo medite na semana, para que o povo possa, porque o povo ainda está muito apático, 1h30 não suporta. Então o Senhor tem nos dado as estratégias espirituais, né? Reconstruir, reedificar, recomeçar, começar de novo, começar das ruínas. Satanás, ele quer que você abandone. Satanás, ele estava dizendo, talvez assim, no ouvido a Neemias: mas você vai fazer o que lá? Está tudo em ruínas, Neemias. Você vai encontrar um monte de gente em andrajos, quase pelados ali, buscando no meio ali do lixo coisas para comer. Olha o estágio que chegou o povo de Deus. Não vá, Neemias, você está em outra história. Recomece uma outra história. Mas uma coisa que Deus colocou muito forte no meu coração: não existe dignidade e honra para quem não termina uma história. Não existe dignidade e honra. O Senhor não se preocupa com os nossos começos, o Senhor se preocupa com os nossos finais, queridos. Com os nossos finais, não há dignidade para quem começa e não termina. E o Senhor tem dito isso ao meu coração. O Senhor tem me animado e me fortalecido neste caminho. É interessante, pastora Meire, que a primeira coisa, olha aqui para mim, meus irmãos, a primeira coisa que acontece ali, quando Neemias sua cidade, para voltar ao seu povo, para reconstruir, aleluia, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz, está aqui no texto: sentei. Queridos, quando nós estamos vivendo uma história de tragédia, quando nós estamos vivendo uma história de perda, quando nós estamos vivendo uma história de ruína, seja em que área for de casamento, a nossa primeira vontade é a gente ir para o WhatsApp, né? E detonar e falar, não é? É a gente meter a boca em quem ali, sabe, a gente acha que foi o culpado daquela nossa história. É a gente, sabe, começar ali. Mas eu olho para a vida deste homem e vejo, amados, a primeira coisa, o primeiro caminho deste homem não foi para o WhatsApp, não foi para o Facebook, não foi reclamar, não foi ali murmurar, não foi. Ele sentou-se e começou a refletir, aleluia. Ele começou a pensar em tudo aquilo, uma história tão linda que os seus pais haviam contado a ele. Ele que tinha sido desterrado e ficou ali, acabou servindo ali a um rei estranho, querido. Ele sentou-se e começou a meditar nas promessas ali do Senhor, em tudo que o Senhor fez através de Moisés, em toda a luta que teve. E a Bíblia diz que ele, refletindo, ele começa a chorar. O primeiro caminho de uma igreja, o primeiro caminho de um casamento, o primeiro caminho de uma pessoa que entrou em ruínas, que faliu, amados, que foi desconstruído. A primeira coisa é aceitar, e a segunda coisa é chorar. Engraçado, chorar. Pastor Geraldo, amados, é tão interessante aqui. Quando eu lia esse texto, o Espírito, ele ia falando, porque aqui são revelações do Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos sabem o que eu penso a respeito disso. Mas chorar, e a Bíblia diz que pensando, ele meditando, ele começou a chorar com o Espírito. Qual é o milagre que tem aqui? Qual é a revelação que tem aqui? O Espírito, ele começou a falar comigo e disse: Geraldo, ninguém não chora por algo que não seja importante. É verdade. Por algo que não seja importante. Desse jeito. Por algo que não seja importante. Querido, Espírito, ele me falou assim claramente ali, naquela sentada ali, porque ele está reconstruindo esse ministério, ele está reconstruindo as nossas vidas, e eu sei, em bases agora não emocionais, não tem você, nós adoramos do mesmo jeito, nós nos levantamos porque há uma grande obra e nós não podemos parar, aleluia. E a Bíblia diz que ele chora. E aí o Espírito, pastor Marcos, ele me lembrou daquela palavra que diz:
Felizes os que choram, aleluia. Meu amado, aleluia. Se o teu casamento está em miséria, a primeira coisa que o Senhor pede é o teu ministério. Se você vai recomeçar alguma coisa, se você vai recomeçar uma história, se você vai recomeçar, se você vai reconstruir, a primeira coisa é aceitar e refletir, e a segunda coisa é chorar, porque, amado, aquilo que lhe custa você chora, aquilo que faz sentido para você mexe no teu âmago e você chora, e o Espírito presta atenção. Se não há choro, não há quebrantamento. Se não há quebrantamento, não pode haver reconstrução. É desse jeito, meu Pai. Não pode haver reconstrução. Não pode haver reconstrução. Então, se você quiser recomeçar, comece pelo choro. Eu não estou dizendo para você viver chorando, mas que você comece pelo choro, querido. E eu comecei a olhar para mim, eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo. Eu estava no caminho certo nesses dias, né? Chorando ali no quarto, meditando. Uma irmã me disse: pastor, esse é o caminho mesmo, o senhor está no caminho certo. Sabe que é realmente chorar e estar orando e meditando. Mas, queridos, eu percebi uma coisa, pastora Eliana, que todo choro ele levanta um altar. Todo choro ele levanta um altar. Oh, todo Deus. choro pode levantar um altar para Deus, ou pode levantar um altar para você, ou pode levantar um altar para Satanás. A Bíblia fala que a tristeza de Deus gera arrependimento. A Bíblia fala que a tristeza do mundo só gera ali, querido, mágoa e ressentimento. É verdade. A Bíblia fala, então, meu amado, sabe, você vê, quando você chora e você mesmo sobe o seu altar, né? Você mesmo sobe o seu altar, querido. Oh, meu amado, isso é muito importante para que a gente diga a você: só aprende quem chora, só consegue recomeçar quem consegue chorar, mas você só conseguirá transformar aquilo que é capaz de fazer chorar, amado. Mas não é o choro onde você está no altar. O que significa isso, pastor? Sabe o que é o choro quando você está no altar? É o choro da autocomiseração, é o choro quando você vai lá ver a ruína, né? A ruína do casamento, a ruína do relacionamento, a ruína na área que for. Deus vai reconstruir a sua Jerusalém. Amém. Você vai reconstruir a sua Amém. Jerusalém. Deus não é você. Foi Neemias. Mas quando você sobe ali e usa esse choro apenas ali, sabe, para se autocondoer, não é? E isso, querido, de alguma maneira aconteceu comigo. Hoje, Geraldo, você levantou o altar, mas você mesmo sentou em cima do altar. Por quê? Porque você está ali, e Deus falou através do Bruno aqui, né? Você está ali, você começa: Senhor, quantas pessoas eu ajudei, e agora foi embora, não estão mais, Senhor. Aquela família só comeu um tempo porque nós levamos, e eu comecei ali. Esse é o choro, todo choro levanta o altar. Ou levanta o altar para você, ou levanta o altar para Deus, ou levanta o altar para o diabo. Esse altar, você se assenta no altar, porque você começa né, e começa então aquela autocomiseração, começa aquele sentimentar: se aquela pessoa tivesse me ajudado, se minha mãe, se meu pai, né? E você começa então, querido, a achar culpados para a sua vida, achar culpados para você. A autopiedade, amada, autopiedade. E aí você vai gerando um altar, e este altar vai te afastando cada vez mais, porque, então agora eu não vou mais para a igreja, porque olha, eu trabalhei tanto, e agora como que está lá? Meu casamento, aí eu vou começar uma outra história, porque está em ruínas. Não, quando o choro, você coloca Deus no altar, aleluia.
pensei muito em Adevilson, pensei muito nos líderes aqui dessa igreja, né? O Senhor tem colocado em mim uma paz assim que excede entendimento, uma alegria mesmo de poder voltar ao Senhor, não de pregar. Eu já cheguei a dizer que eu queria morrer no púlpito porque era uma exaltação, né? Eu pregando, não, hoje eu falo, Senhor, eu quero viver para Ti. Eu não quero importa morrer o menor trabalho, no transatlântico. eu quero Te exaltar, eu quero Te glorificar. Você só consegue recomeçar quando você consegue chorar, quando você consegue transformar aquilo que era incapaz de fazer chorar. Se você não chora, aquilo não te quebranta. Se você não chora, aquilo na verdade não te toca. Aquilo não é precioso para você. Mas quando você chora pelos seus filhos, quando você chora pela empresa, quando você chora por um negócio, quando você chora e chorar no sentido não de colocar como Deus, mas falar, Senhor, eu estou aqui chorando, Senhor, eu quero, Pai, eu quero recomeçar, aleluia. E Neemias, ele chora. Teu casamento é precioso, querido. Não tem respostas rápidas na igreja. Nós vamos ver daqui a pouco já. Estou indo para metade já da ministração. Para metade da ministração. O Espírito tem falado comigo. É engraçado que na quinta-feira, quando eu vinha para casa, eu falei para ele, eu tive um sonho de ebulição no Brasil, né? Falei para ela, eu tive um sonho, eu via muita gente, eu via a igreja, sabe? Hoje eu não vi nada, só quando eu vim para cá, a Helena falou, você viu o que fizeram no congresso? Eu não quero nem que você me fale, porque eu quero chegar no púlpito, né? Aí o Ney me mostrou, né, algumas coisas na porta ali, né? Mas eu falava, Senhor, então eu entendi, querido, eu entendi. E se eu não for para este lugar secreto, se eu não for para este quarto secreto, o recomeçar não tem a ver, amado, com coisas, fazer coisas. A primeira atitude de recomeçar é refletir, é olhar, é ver onde errou, é ver a história, é ver para onde vai. A segunda coisa é chorar, Senhor. E ali ele estava dizendo, Senhor, veja a história deste homem, estima o nome de Deus. Ele não havia pecado junto, mas ele disse, Senhor, eu e a minha família pecamos, porque ele era parte de um projeto, ele era parte de um povo, ele era parte de um sonho. Fique espantado com irmãos amados que estão com você no dia bom, mas que fogem quando o dia não é bom, porque ele não estava no sonho, ele não estava ali, ele estava a quilômetros de distância, em outro país, em outro lugar, atravessava a mar, mas ele dizia, o meu povo, a minha história, a minha história. E hoje no campo daquela praça, eu chorei. Era bom que estava frio, eu não tinha muita gente. Passava algumas pessoas apenas, eu me sentei. E eu chorei, eu disse, Senhor, eu estou chorando por Bethesda. Glória a Deus. Eu estou chorando pelos sonhos que o Senhor plantou. Aleluia. Os sonhos do Senhor não são só sonhos, são propósitos, porque Deus não tem sonho, Deus tem propósito. Amém. Aleluia. E propósito é aquilo para o que você está ligado. Por exemplo, o propósito de uma faca é cortar. O propósito do frio é gelar. O propósito do calor é aquecer. Sabe? Então Deus tem propósito para cada um de nós. E quando a gente perguntava ali na nossa reunião qual é o propósito, para que você foi criado, para o que você foi criado, porque já não há mais tempo em Bethesda de mimimi, já não há mais tempo de apontar, já não há mais tempo. O Senhor está chamando homens que põem a mão no tijolo, homens que põem a mão na massa, homens que voltem. Foi para isso o copeiro de rei, que tinha a mão fina, porque vivia, ele comia da mesma comida do rei, ele dormia no mesmo quarto do rei, porque se o rei tivesse fome, ele tinha que estar do lado ali para provar. Ele tinha, mas ele diz, deixa eu voltar, eu quero ir para as ruínas, eu quero voltar para o meu povo, eu não quero fugir, eu não quero ir para uma obra que já está edificada, eu não quero ir para uma igreja que já está tudo pronto, eu quero aprontar a tua noiva. Amém. Eu sou chamado. Glória a Deus. É Deus. Amém. Quantos entendem? Foi isso que o seu governo falou assim, gente, se você tivesse central, já está tudo pronto, já está tudo feito. Eles agora estão rodando em volta deles mesmo.
Esses dias eu mandei uma mensagem para o meu irmão, falou assim, meu irmão está falando assim, olha para vocês estão vivendo para vocês, tudo bem, estamos vivendo os melhores dias em Bethesda, alguns têm ido, mas uma coisa que Bethesda nunca fez, tudo em conta de nós, né? Sempre com problemas ou dificuldades, a gente reúne a comunidade, a gente procura fazer, procura ir atrás, sabe, é isso que o Senhor chamou. Quando Jesus ele veio, não teve uma mera igreja, mas ele teve o que o efetuar, o trabalhar os conceitos, os princípios em homens, para que estes homens não se preocupassem com o número, mas se preocupassem em edificar vidas. E aqui, amados, ele chora. O choro é o desequilíbrio da alma, o choro é o quebrantamento e a desconstrução das emoções. Aleluia, das emoções. E muitas vezes, queridos, quando nós estamos no altar, a gente começa, o quanto ninguém me amou, o quanto ninguém viu o meu valor, o quanto eu sou vítima, eu trabalhei naquela igreja para que ninguém lembrou de mim. Isso mostra que você está sobre o altar. E enquanto você não descer e deixar Deus ir, porque o que faz a igreja parar é pessoas se colocarem no altar. Deus precisa destruir altares para reconstruir o altar. Amém. Glória a Deus. É verdade, Senhor. E ali, querido, nós precisamos entender que o choro, ele levanta altares, levanta altares. Ninguém me valoriza, ninguém me vê, ninguém me ama, e sente de autopiedade. Aí você chora, não é? Chora, você entra no quarto, esse choro, amados, é um choro que levanta altar onde você está nele. Você está dizendo, eu sou tão bom que eu não posso ficar nessa igreja, eu sou tão bom que não preciso ir para outra, olha o meu ministério, olha o meu gado, eu sou tão bom que essa mulher não me serve mais, este homem não me serve mais, eu quero uma outra história. Não, Neemias, ele teve o choro do quebrantamento, ele não diz, não estou nem aí, essa história é minha, porque quando você está bem, você tem um monte de gente, quando você está pagando a cachaça, mas quando você deixa de pagar a cachaça, estou falando metaforicamente, as pessoas começam a te deixar, começam a ir. Este homem era o homem de Hebreu, e o Senhor levanta homens de Hebreus para